Bom, então vamos lá. É, eu organizei o material com um foco mais teórico, para a gente poder percorrer um pouquinho mais de teoria. E aí, depois que a gente tiver um pouquinho mais amadurecido de teoria, a gente pega exemplos de algum recorte filme, ou algum caso que eu estava trazendo, para a gente começar já a ver os esquemas, tá? Então, na semana passada, a gente começou a ver isso aqui, né? São as necessidades fundamentais. E aí a gente, fazendo uma ponte com aquilo que nós vimos no início, como a teoria do esquema, ela tem uma conexão forte com a psicanálise, da psicanálise a origem infantil é muito importante. E a psicanálise, ela é basicamente, a grosso modo, ela é alicerçada em uma estrutura desenvolvimental, né? Eu tenho um momento em que o indivíduo vem com aquele id bruto, aí um pouquinho mais à frente no desenvolvimento ele forma o ego, depois o superego se estrutura, né? Eu tenho as fases psicossexuais. Então a psicanálise ela valoriza muito essas tarefas desenvolvimentais que o sujeito precisa percorrer. E aí lá na psicanálise a gente fala de fixação, né? O sujeito fixou em uma fase, na fase oral, tá? E aqui, como há essa conexão, isso também é muito forte. A gente valoriza muito a infância, valoriza muito a parte desenvolvimental como uma parte em que o sujeito ele não simplesmente amadurece biologicamente, ele precisa cumprir algumas tarefas desenvolvimentais. Essas tarefas são entendidas aqui como necessidades primárias, e ele fala que elas são universais, então elas não estão restritas a uma cultura, né? São tarefas que qualquer ser humano, na condição de ser humano, vai passar por elas, e elas são primárias, ou seja, primeiro você vai ter que passar por elas para depois você conseguir desenvolver lá uma visão de mundo, se inserir na realidade, tal. E aí, semana passada, no finalzinho do encontro, nós vimos que são 5, né? E eu vou fazer esse resumo porque, na sequência, é o domínio dos esquemas. E o domínio dos esquemas, ele liga cada necessidade infantil com um domínio de esquema, né? Então, eu vou precisar lembrar disso. Eu tenho lá a necessidade do ser humano de se conectar, né? De ser aceito, aquele senso de pertença. Isso é uma tarefa que o sujeito precisa, né? A criança ela precisa completar no seu processo de desenvolvimento, se sentir aceita, estabelecer vínculos, uma conexão. Completou essa tarefa, necessidade de autonomia, né? Que é a, aquele espaço que a família precisa criar para que a criança esteja segura, se sinta protegida, amparada, mas tenha espaço para testar a realidade, tem espaço para arriscar, tem espaço para desenvolver as suas competências, a sua autoeficácia. E aqui vai formando lá a sua autoestima também, né? Tudo ligado a esse domínio a essa tarefa, essa necessidade da autonomia. Limites, né? Criança, quem tem filho, sabe que uma das grandes preocupações dos pais é estabelecer limites, né? Assim, de forma geral, cada família é, é, cuida de uma forma, mas de forma geral a gente espera que haja esse cuidado com o limite, né? Com a questão do autocontrole. Quando você convida uma criança para ela fazer a refeição na mesa, aquilo ali é um convite para o autocontrole. Às vezes o impulso dela está muito maior em outra direção, né? Ela quer estar lá na televisão porque é muito mais prazeroso para ela, muito mais gratificante, mas aqui há um corte, há um limite, e há um convite ao autocontrole. Naquele momento, ela vai ter que adiar, postergar a satisfação daquele desejo dela. Então, necessidade de que as figuras parentais estabeleçam limites e autocontrole. E aí é aquela coisa, realistas, né? Quando o limite e o autocontrole é excessivo, é doentio também. Né? Lazer e espontaneidade. É a parte lúdica, permitir que a criança interaja de forma lúdica com o mundo, que ela brinque, que ela desenvolva uma relação espontânea com as outras pessoas. É o começo dessa formação
do vínculo do sujeito com as outras pessoas como um vínculo leve, espontâneo, não ensaiado, não cercado de medo, de crítica, de censuras, né? Então, dá o espaço para que a criança tenha esse contato prazeroso, né, na forma de lazer, e ao mesmo tempo, e aí espontaneidade é o oposto lá de rigidez, de inflexibilidade, né? Então que ela possa se portar de forma espontânea. E por último, a liberdade, e aqui liberdade é liberdade de expressão, expressão na linguagem, poder falar, comunicar o que que ela pensa, poder comunicar até os próprios devaneios da criança e as figuras parentais, os adultos de referência ali poderem validar, poderem ouvir, atribuir importância, né? E a validação emocional, que é auxiliar a criança a tatear as suas emoções. Então, quando a criança ela infere em um desenho, ele está triste, ele ficou com raiva, ele se decepcionou. Então, essa validação emocional, isso aqui tudo vai auxiliar o que é o próprio processamento emocional da criança, a estrutura cognitiva do mundo que ela vai formar, né? Porque ela consegue se expressar, ela consegue aceitar os seus sentimentos, ela vai formando um mundo coerente. Quando há falha nessa tarefa, então daqui a gente tem um quadro de adoecimento, uma leitura, né? Que é o que ele chama de domínio. O domínio do esquema é assim, a gente pode entender como um conjunto e que lá dentro eu tenho esquemas que compartilham as mesmas características. Eu tinha lá 5 necessidades, eu tenho 5 domínios. Para cada necessidade que houve fracasso, desenvolve-se um domínio. Cada domínio tem esquemas lá dentro, né? Então, o domínio é um agrupador, como se fosse um conjunto que agrupa esquemas que são semelhantes, que guardam características semelhantes, né? Então, aí eu vou fazer aqui, para me compreender, a ponte lá com a necessidade fundamental. Eu não tinha necessidade de me sentir aceito, conectado. Quando há uma falha nessa tarefa, eu me sinto desconectado e rejeitado. O tema central dos meus esquemas vai girar em torno da desconexão e da rejeição. Do meu vínculo com o outro, eu vou ter dificuldade de formar, porque eu sinto o quê? Que as pessoas elas não são capazes de atender às minhas necessidades emocionais. E isso porque ou elas não estão disponíveis, como as minhas figuras parentais não estavam, tinha outros afazeres, ou porque elas podem me abandonar, como um ente querido que saiu de casa e abandonou a família, ou porque elas podem morrer, como uma morte, um luto na infância. Então, aqui a gente tem um tema que, né, vai gerar esse padrão em volta no esquema. Quando eu estou lá com o meu cliente, e aí a gente faz aquele questionário do esquema, e eu tenho um esquema, por exemplo, aqui eu tenho um esquema de privação emocional. Eu vou entender o quê? Privação emocional está dentro de um domínio que vai muito girar em torno dessa desconexão do outro, dessa ausência de conexão, dessa rejeição por parte do outro. Então, sempre que eu vejo, que eu ouço lá na fala do meu cliente esses temas, eu consigo fazer essa ponte com a necessidade fundamental e daí começo a ler os esquemas, né? E aí vocês fiquem à vontade para interromper à vontade, tá? Autonomia e desempenho. Não era uma necessidade desenvolver a autonomia e o desempenho? Aí aqui o domínio, quando fracassou lá essa tarefa, a criança não conseguiu passar pela tarefa, eu desenvolvi um domínio da autonomia e desempenho prejudicado. Se eu tenho um adulto com esquemas nesse domínio, a expectativa dele é o quê? É de dependência, é de que ele não vai sobreviver sem as figuras de domínio, né? Então, às vezes, ele se coloca em uma relação abusiva e ele se coloca realmente, ele se mantém, porque ele tem uma autonomia muito prejudicada, ele tem uma dependência estabelecida, então, ele não consegue se ver como um ser capaz de lidar sozinho, inclusive com tarefas cotidianas.
Os esquemas que nós vamos ver nesse domínio estão muito ligados a isso. Então, quando eu vejo um discurso, né, essa dependência, essa ausência de autoeficácia, essa baixa autoestima, estou sinalizando muito aqui nesse domínio, ligado a essa falha. As figuras parentais não deram espaço para que a criança desenvolvesse autonomia. Limites prejudicados. A criança podia fazer o que queria, não tinha figuras fortes de referência que estabelecessem o controle necessário, né, o autocontrole, e aí se torna um adulto com esquemas nesse domínio de limites. Ele não tem limites, né? Então, esses limites são tanto internos, ele não consegue controlar os seus impulsos, ele não consegue se envolver em tarefas de longo prazo. Por quê? Porque para mim me envolver em uma tarefa de longo prazo, eu preciso ter um autocontrole. Eu preciso postergar minha gratificação, que é momentânea, que é aqui e agora, para pensar em uma gratificação futura. Quando ele está nesse domínio, ele se engaja e abandona as tarefas, porque ele tem essa necessidade de satisfação imediata, né? E aí aqui eu estou falando da satisfação, do autocontrole. Mas quando eu falo do limite, né, que são limites e o autocontrole. Quando eu falo do limite, eu posso estar diante de um sujeito que não consegue estabelecer um limite aonde ele termina e aonde começa o outro. Uma pessoa invasiva, uma pessoa que não respeita a individualidade, uma pessoa, inclusive, que pode transgredir alguns limites desse acordo social. Direcionamento para o outro, que era aquele lazer e espontaneidade, né? Então, lá, a espontaneidade, o lúdico, a criança brincar de forma ativa e criativa, não desenvolveu. E aí, o direcionamento para o outro é o quê? É um foco excessivo nos desejos, sentimentos e solicitações dos outros, à custa das próprias necessidades. Por quê? Porque ela não atendeu inicialmente os seus desejos, ela se viu privada e ela fez o que ela precisava fazer enquanto criança para não ser criticada ou talvez receber alguma punição. Então, ela se comportou se dirigindo para o outro. Ela falhou no espontâneo, falhou em ser ela mesma, em desenvolver essa espontaneidade em ser ela mesma e atendeu às necessidades das outras pessoas. Com isso, lá naquela primeira fase, foi adaptativo. Quando ela deixou as necessidades de lado, esse eu mesma de lado e atendeu as figuras parentais, foi adaptativa, ela foi reforçada. Mas isso, no decorrer da vida, se torna disfuncional. Você se depara com um indivíduo que atende as outras pessoas, faz tudo pelas pessoas que são próximas, ou talvez até por pessoas que não são próximas, à custa, muitas vezes, das suas necessidades, e muitas vezes tem dificuldade de dizer não, e em momentos que ela gostaria de dizer não, ela acaba dizendo sim, e depois acaba se ressentindo. Supervigilância e inibição. Supressão de sentimentos. Márcio, Oh, vai lá. Estou falando aqui, igual um deixa eu doido. fazer uma pergunta. Uhum. Você foi falando desse direcionamento para o outro, me veio na cabeça pessoas que são muito sensíveis a críticas ou que têm muito medo do julgamento do outro. Seria um domínio desse esquema? Esse está, deixa eu ver aqui. Esse está mais aqui, ó. Liberdade de expressão e validação emocional. Uhum. Por quê? Porque quando eu sou sensível à crítica do outro, o que que eu faço? Eu meço muito as minhas palavras, eu me fecho muito, eu vou me tornando um pouco mais introvertido, porque eu tenho medo da avaliação do outro. Lá naquela tarefa, a tarefa lá não era a expressão linguística, a criança poder se expressar
e a criança poder expressar suas emoções e ser validada, naquele momento, Raquel, ela não era validada, ela era criticada. Então, ela se tornou o quê? Sensível à crítica. E aí, imagina você está num ambiente em que você é constantemente criticado. O que que você faz? Para de expressar sua opinião. Você se fecha. Nesse domínio aqui, direcionamento para o outro, você pensa assim, ó. Imagina uma pessoa muito caridosa, que ela faz tudo pelas outras pessoas. E ela tira da própria boca para dar para o próximo. É um engajamento social muito construtivo, mas ele precisa ter uma certa moderação. Porque para mim cuidar do outro, primeiro eu preciso ter cuidado de mim. E eu não posso dar para o outro o que eu não tenho. Então, quando ele está nesse domínio do direcionamento para o outro, é isso, ele deixa as suas necessidades, que são claras. Imagina uma esposa que faz tudo pelo marido, o marido não faz nada por ela, e ela não consegue expressar lá que ela gostaria de ir no cinema, que ela gostaria de escolher um passeio, uma comida, porque o direcionamento dela está nesse sentido. Fez sentido? Ficou claro? Sim, fez sentido, ficou bem mais claro. Uhum. Obrigada. Aí, ó, então, agora a sua pergunta, né? Ó, supervigilância e inibição. Quando eu tenho medo de ser criticado e avaliado, o que que eu faço? Eu, supervigilância. Eu starto essa função mental, supervigilância, e eu começo a monitorar. Aí, quando eu starto a supervigilância, dicas sutis do ambiente eu posso interpretar como avaliações negativas, né? Qual que é a tendência quando eu tenho medo de ser criticado e avaliado negativamente constantemente? Aquilo que eu falei, me fechar, inibir, né? Então, por isso que o domínio aqui é supervigilância e inibição. Eu vou ter esquemas que está ligado a esse indivíduo que é constantemente sensível à crítica, que é a ansiedade social, por exemplo, ou eu vou ter aquele indivíduo que ele é inibido nas relações dele, ele não desenvolve um contato íntimo com as pessoas, porque ele embotou, e esse embotamento dele, ele é desde lá da infância. Percebe a conexão, então, entre as 5 necessidades, 5 domínios. Esse é os temas. São muito esquemas. Então, talvez eu não precise me lembrar de todos os esquemas, mas é interessante que eu me lembre dos temas. Facilita a minha leitura para saber assim, olha, essa pessoa está com supervigilância, essa pessoa que ela está inibida emocionalmente, ela não consegue acessar suas emoções. Sabe aquele cliente que você fala para ele assim, como que você se sente nesse momento? Adiante de tudo isso que você me disse, como que você se sente? Ele não consegue acessar, porque essa inibição das emoções, essa necessidade de tatear as próprias emoções, foi bloqueada lá em um momento muito distante. Bom, então... Ô, Márcio, Ah, de uma coisa, não sei se é o momento, né? pode, Mas aí fica à você vontade. identifica o esquema. E qual seria a ação nesse caso? Quer dizer, que quais são O que as fazer? atitudes? O que fazer? Uhum. Como é a aplicação nesse caso da terapia do esquema? Fernando, quando nós Não sei se é. fecharmos o ciclo, quando nós fecharmos o ciclo teórico, mesmo a gente Ah, vai pegar a parte prática e vai ver. Mas eu vou dar um spoiler. olha. Vai depender do domínio. E vai depender, assim, eu sempre trabalho em 4 eixos. Ah, Cognitivo, eu vou ver se esse esquema que está presente, ele tem uma leitura cognitiva muito forte. Eu prefiro me fechar, porque se eu falar, as pessoas vão me criticar. Eu sempre sou criticado. As pessoas são maldosas. Isso que são crenças. é, Então,
há um componente cognitivo forte, ou há um componente emocional. Eu não estou falando lá de emoções que a criança não tateou, ela sentiu, mas pode ser que ela não tenha nem verbalizado. Eu percebo que esse paciente está com essas emoções represadas, há uma carência de processamento emocional. Então, aqui eu vou precisar trabalhar um pouquinho mais de processamento emocional. Como que eu faço? Aí, um pouquinho mais na frente, a gente vai ver a forma que é feito, né? E a dica é o quê? Vai lá na Gestalt, puxa a técnica da cadeira, a gente faz um mix. Então, eu fui lá no cognitivo, fui nas emoções, e aí, sabe aquilo que a psicanálise tem como padrão ouro do tratamento, que é a transferência? Aqui eu tenho o intersubjetivo, que é o quê? É a repetição desse padrão na presença do terapeuta. A pessoa não confia em ninguém, ela não vai confiar no terapeuta. A pessoa, ela é arrogante, ela vai ser arrogante com o terapeuta. Esse aqui é a transferência, é o esquema se manifestando na sessão. Então, aqui é o laboratório, é aqui onde eu vou trabalhar em vivo com o esquema, nessa dimensão da relação terapêutica. E o quarto é o comportamental. De tudo isso, pode ser que tenha afetado em algumas questões comportamentais, algumas estratégias de enfrentamento. A gente falou aqui da inibição e da supervigilância, né? Então, a pessoa desenvolveu uma ansiedade social. Ela não consegue, ela não consegue ir em um aniversário, por exemplo. Isso aqui é comportamental. Eu estou cuidando tudo disso aqui, mas eu vou ajudar ela também a interagir com o ambiente. Eu vou expor ela a tarefas, e aí aquela questão do sistemático, né? Exposição sistemática. Então, eu vou propor exposições, ou exposições imaginativas, para que em algum momento se transforme em exposição em vivo. Né? Então, é um tratamento que ele vai se orientar sempre nesses 4 eixos. Vai depender do quê? Do que você perceber que o seu cliente precisa mais naquele momento. Assim, resumindo, tranquilo? Beleza, valeu, Beleza. obrigado. Então, tá, ó, seguindo para a gente avançar em teoria. E aí vocês podem me parar à vontade, porque enriquece a dúvida. Experiências nocivas por trás dos esquemas. Eu falei das necessidades, falei do domínio. Mas o que frustrou essa necessidade? Qual que é a leitura que o Jung faz? O que aconteceu que frustrou a necessidade? Foi um trauma? E aí, então, é sempre um trauma? Qual que é a experiência nociva que aconteceu e que geralmente está conectada a um domínio de esquema, né? É isso que a gente vai ver aqui, é isso que ele mapeia lá. Conexão, aceitação, né? Necessidade. Qual que é a experiência? Necessidades não atendidas. A criança não recebeu afeto, a criança não recebeu carinho, não foi aceita, as figuras parentais estavam muito ocupadas, as figuras parentais não atribuíam importância, a criança era considerada um peso, a criança era indesejada, a criança não foi esperada. Tá vendo? As necessidades frustradas de forma nociva. Isso aqui está ligado muito àquele primeiro domínio, aquela primeira necessidade que é a da conexão, né? Alguns domínios, alguns esquemas podem estar diretamente ligados a um trauma. Pode ter acontecido trauma, pode ter acontecido uma situação de abuso na infância. Claro, é o que a gente mais vê em relatos de trauma, né? Uma situação de abuso. Então, por trás daquele trauma, a pessoa não confia em ninguém. Porque lá na infância, uma figura que era a figura que deveria protegê-la, que deveria cuidar, respeitar, zelar por ela, abusou dela. E abusou de uma forma que ela não conseguiu mais se recuperar. Então, aqui, ela foi desenvolvendo uma visão de si, do mundo e do outro. O mundo não é seguro, as pessoas não são confiáveis.
Na primeira oportunidade, eles irão abusar de mim. O terapeuta vai abusar de mim. Esse é um padrão, um tema, né? Ou vitimização. A vitimização é o quê? É se colocar no papel de vítima. E aí aqui é o oposto do trauma. O trauma ocorreu o trauma. A vitimização, a pessoa se colocou no papel de vítima. A leitura que ela fez foi daquela forma, mas não ocorreu uma violência. Ela poderia ter se adaptado de uma forma, de outra forma, talvez até mais construtiva, mas ela tomou para si o papel de vítima e ela se vê como uma vítima. Eu não tenho trauma em si. Grande quantidade de experiências boas, né? Aquela questão lá dos limites. Estabelecer limites é cercear experiências agradáveis, né? É espelhar a realização do prazer. Então, quando os pais fazem tudo pela criança, a gente não tem aquele ditado do senso comum que eles estão estragando aquela criança. Como que eles estão estragando? Propiciando uma quantidade grande de experiências boas, né? Não há limites. Internalização e identificação. Processo de internalização. A criança, e aí internalizar o quê? Uma figura de referência. A criança ela faz a leitura da forma com que aquela figura de referência lê o mundo e ela toma aquilo para si. Só que essa internalização são de características negativas. O pai bate na mãe. A criança internaliza aquilo lá. Quando adulto, há uma conexão entre a violência que ele traz para o mundo com aquela violência que a figura parental que ele se identificou trazia no mundo infantil dele. Ele foi abusado por uma figura parental, e aqui, quando adulto, ele se torna um abusador. Então, houve uma internalização. E a identificação, ela caminha junto, né? Se eu internalizei, é porque eu identifiquei. Ocorreu ali uma internalização com alguma parte que eu me identifiquei, e aquilo ali foi se tornando o padrão. Por que que eu me identifico? Porque eu sou uma criança, e aí o meu pai, a título de exemplo, né? O meu pai, que é uma figura de referência, é tudo para mim, eu faço tudo para que o meu pai possa me amar. E aí eu percebo que meu pai é assim. Então, eu não tenho uma visão crítica do mundo. Eu também preciso ser assim. Eu me identifiquei e vou internalizando. Essa é a leitura que é feita, né? Quando você tem lá o relato de um esquema, aí você vê um tema comum, você chega num domínio e você pensa, poxa, qual que é a conexão que isso tem com uma necessidade que não foi satisfeita? Você vai se deparar por uma dessas experiências nocivas. Tranquilo? Tranquilo, assim, estou conseguindo entender tudo que você está falando, mas talvez seja porque eu estou tendo contato com isso agora. Eu estou tendo um pouco de dificuldade de conseguir unir esses três pontos que a gente tem falado nessas últimas aulas, como, por exemplo, as necessidades não atendidas, as tarefas desenvolvimentais e o que estamos falando A agora, experiência. isso, da experiência. Tá. Bem legal essa dúvida. Su, vamos fazer assim, essa chamada está terminando, eu vou encerrar ela e a gente retorna e a gente continua nesse ponto. O link é aquele mesmo link que está lá no grupo. Pode ser? Pode ser sim. Então vamos lá.